Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Que para sempre sejam louvados e amados. Irmãos, seja muito bem-vindo para o nosso Evangelho do dia. Peço desculpas às pessoas, a todos, por não estar postando os vídeos aí. Andei doente mesmo, praticamente sem voz, né? Ainda minha voz está cansada, um pouco rouca e muita dor de garganta. Pegou forte mesmo. Aqui também, na minha casa, muitas pessoas ficaram doentes também. Mas estamos voltando aos pouquinhos porque quem confia no Senhor, tudo passa, menos a palavra de Deus. Amém? Então vamos para o Evangelho de hoje, que está em São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que estás nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E que possamos aqui, com a nossa ajuda de sempre, da nossa reflexão, trazer uma reflexão boa para a gente, para pôr em prática o nosso dia, a nossa vida. É a palavra de Deus. Como eu sempre falo, não importa quem passa, quem faça, quem lê. O importante é a palavra de Deus que vem ao nosso encontro, que vem estar conosco para libertar, restaurar, purificar, livrar de todo o mal. E na nossa reflexão, temos um título: e vós, quem dizeis que eu sou? O Evangelho de São Mateus nos apresenta um dos momentos mais profundos da caminhada dos discípulos com Jesus. Ele os conduz para um lugar afastado e faz uma pergunta que à primeira vista parece simples: quem dizes os homens ser o Filho do Homem? Depois, porém, Jesus dirige a pergunta aos próprios discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta continua sendo feita a cada um de nós. Não basta saber o que os outros dizem sobre Jesus, conhecer suas palavras ou ouvir falar dele. A fé verdadeira nasce quando conseguimos responder com a nossa própria vida: quem é Jesus para mim? Pedro, iluminado pelo Espírito de Deus, proclama: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sua resposta não vem apenas de um conhecimento humano, mas de uma experiência de fé. Pedro reconhece em Jesus o Messias, aquele que veio para salvar e conduzir o povo. Jesus então confia a Pedro uma missão: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nunca esquecemos disso, né? Porque muitas outras pessoas dizem que Jesus não fundou a Igreja Católica. E aqui é uma resposta fundamental, que eu acho que às vezes eles esquecem. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso nos mostra que Deus chama pessoas concretas para colaborar na construção do seu reino. Pedro tinha suas limitações e ainda cometeria erros, mas Jesus conhecia seu coração e confiou-lhe uma missão. Também nós somos chamados a participar da construção da igreja.
Não precisamos ser perfeitos para servir a Deus. Precisamos ter um coração aberto, confiar no Senhor e permitir que Ele transforme nossas fraquezas em instrumentos de graça. Este Evangelho nos convida, portanto, a fazer um exame de consciência. Jesus é realmente o centro da minha vida? Vou repetir mais uma vez essa pergunta para respondermos no íntimo do nosso coração. Jesus é realmente o centro da minha vida? O centro da sua vida? Minha maneira de agir, falar, perdoar, amar e servir aquele que acredito nele, revela que acredito nele? Ou minha fé fica apenas nas palavras? São perguntas profundas para nos mexer no nosso coração, no nosso ser, né? Vou repetir mais uma vez. Jesus é realmente o centro da minha vida? Minha maneira de agir, falar, perdoar, amar e servir revela que acredito nele? Ou minha fé fica apenas nas palavras? Hoje, diante de Jesus, podemos renovar nossa profissão de fé. Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Tu és o meu Salvador, o meu caminho e a minha esperança. Que não tenhamos apenas uma resposta aprendida, mas uma fé vivida e, como Pedro, possamos reconhecer Jesus, segui-lo com confiança e colocar nossa vida a serviço do reino de Deus. Ficamos com a nossa oração. Senhor Jesus, aumenta minha fé. Ajuda-me a reconhecer-te não apenas como alguém de quem ouvi falar, mas como filho do Deus vivo, presente em minha vida. Dá-me coragem para seguir-te, fidelidade para permanecer contigo e amor para servir aos meus irmãos. Que minha vida possa testemunhar todos os dias que Tu és o meu Senhor e Salvador. Amém. Possamos aqui rezar uma Ave Maria para encerrar esse momento do nosso Evangelho do dia, que você possa compartilhar, comentar, curtir, né? Se inscreva no canal do YouTube, nas minhas redes sociais, sejam muito bem-vindos todos vocês que chegarem aqui pela primeira vez. Rezemos a Virgem Maria para que ela nos inspire, nos ensine a acreditar e acolher a santa palavra de Deus. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que possamos ficar aqui com o Evangelho do dia. Peço desculpas mais uma vez por faltar alguns dias, por motivos de saúde, mas estamos aqui aos pouquinhos. A gente vai postando, a gente vai rezando. Quanto mais a gente rezar, mais estaremos em intimidade com o Senhor e com as coisas do alto. Irmãos e irmãs, estamos e continuaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e salve Maria.